Que bom estarmos aqui mais uma vez nessa sexta-feira para trazer uma palavra ao teu coração. Hoje nós vamos meditar uma palavra que eu posso dizer até, claro que a palavra de Deus sempre é forte, mas a palavra de hoje é forte. E ela fica, o início dela que nós vamos meditar é em Provérbios capítulo 26, a partir do versículo 2. Provérbios 26, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo, assim, preste bem atenção, assim a maldição sem causa não virá. Então olha só, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, olha que forte essa palavra. A maldição sem causa não virá. E a palavra maldição, que nós compreendemos, é que quando uma pessoa ela tem uma maldição na sua vida, ela tem podemos dizer assim, um caminho de destruição pela frente, um caminho de sofrimento, onde as coisas não dão certo, onde as coisas não desenvolvem, não melhora a vida da pessoa, E aqui está dizendo que essa maldição, ela não vem sem uma causa. Então, ou seja, depende de nós, da nossa atitude, agirmos para trazer a bênção de Deus ou a maldição. Às vezes, irmãos, tem muitas pessoas que confundem um problema com a maldição. Enfrentar problemas, dificuldades. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando nós entendemos que é apenas um problema, uma dificuldade que aqui no mundo vai existir, nós temos o bom ânimo, nós usamos a fé e vencemos, solucionamos aquele problema, Deus ilumina a nossa vida e as coisas melhoram. Mas alguma coisa está errada, meu irmão, minha irmã, quando nós oramos, nos animamos, lutamos, mas nada melhora e às vezes até as coisas pioram. Não sei se você já viu, Tem pessoas que dizem aí: pastor, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Por quê? Porque às vezes não é o fato de orar, é a atitude que a pessoa está tendo que é a causa daquela maldição, é a causa daquele problema. A pessoa age de maneira errada, traz consequências sobre a vida dela de maldição, de problema, e ela não consegue então compreender como resolver aquela situação. Então existe uma causa, então nós temos que aprender a descobrir qual é a causa, Vamos dar um exemplo. A pessoa está vivendo uma vida de depressão, de desânimo, de tristeza, O coração dela vazio, cheio de ansiedades, desespero, problemas, interiores que ela está sentindo. Aí o que tem que acontecer? Pastor, eu oro, eu vou à igreja e eu não melhoro. Você tem que descobrir a causa. Você tem que analisar e ver. Às vezes é a falta de liberar um perdão, às vezes é uma atitude de não orar, uma preguiça espiritual, Assim como a Bíblia compara a gente com um agricultor que planta e colhe, às vezes o que está faltando é trabalhar no coração, é arrancar as ervas daninhas, da mágoa, da vingança, do orgulho, do pensamento negativo, e você limpar o teu coração. Essa é a causa de você não estar em paz, de você não estar alegre, feliz com Deus,
Porque você talvez não tenha feito o que é necessário, que é limpar o coração. Lembra? Jesus disse: os limpos de coração verão a Deus. Então, a causa existe, eu tenho que descobrir qual é a causa. Então, claro que eu estou aqui citando aqui por cima alguns exemplos, né? Levando para o lado familiar. Pastor, meu casamento é maldição, nada dá certo, é só guerra, confusão. Às vezes o problema é uma mágoa, né? É aquele ato de liberar o perdão para o cônjuge, né? Ou vice-versa. É uma atitude de humildade, né? De você se doar mais e cobrar menos. Quem sabe a causa de todas as brigas, das coisas não melhorarem, é a atitude daquele cônjuge. Principalmente hoje em dia a gente vê no meio gospel, no meio cristão, a pessoa acha que casou e pronto, o outro tem que ser uma pessoa fiel até a morte. Então por isso ela faz o que ela quer, como se diz aí o ditado: faz gato sapato do marido, faz gato sapato da esposa e acha que está certo. Não. A maldição por as coisas não estarem certas, não estarem felizes no teu casamento, talvez seja essa a causa, né? É você agir sem amor, sem entrega, sem espiritualidade diante das dificuldades do casamento, né? Leva para o lado dos filhos a mesma coisa. Eu já ouvi tantas pessoas espraguejando o seu filho, já determinando que o seu filho é uma praga, é uma peste, é uma maldição, né? Eu não entendo porque essa criança é assim, é assado. E aí ela quer concluir que é porque tem uma maldição ou porque ela nasceu assim. Não, às vezes não é a causa isso. A causa é o pai e a mãe que não pega e ensina, conversa, né? Senta com o filho, coloca de castigo, nega alguma coisa, porque não podemos dar tudo para os filhos. E às vezes está faltando ali uma conversa, um castigo, um diálogo, né, com aquela criança para que ela venha melhorar. Então não existe maldição sem causa. Pastor, é na minha vida financeira, a maldição, a tranqueira. Pastor, as coisas parecem que não andam na minha vida financeira. Irmãos, estude a Bíblia. Tem gente que fala que Jesus não falou de dízimo, né? Não, esse negócio de dízimo é invenção. Está escrito em Mateus 23. Nenhum pastor, nenhum apóstolo, é o próprio Jesus que ele fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dai o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, e esqueceis o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E ele encerra dizendo: não, para não omitir nenhuma das tuas coisas, nem o dízimo, nem a misericórdia, o juízo, a fé. Então o que a gente vê? Muitas pessoas dizem: eu não preciso ser fiel, né, a Deus, porque eu dou quando eu quiser, o que eu quiser. Em Malaquias 3:10 fala: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E ele diz: nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, né? Então quer dizer, vem a tranqueira, vem a amarração, a pessoa não entende porque as coisas não desenvolvem na vida dela, não vão para frente. E quando a gente fala de vida financeira, a gente pode levar para todas as áreas, porque muitas pessoas brigam por causa de dinheiro na família. Muitas pessoas acabam adoecendo e precisando de dinheiro, né? É doença, é problemas
financeiros, é aquele nervosismo que a pessoa acaba ficando pela falta de dinheiro, pelos problemas financeiros. Quantos casamentos são destruídos por causa da falta do dinheiro? E aí a pessoa não dá bola para aquilo que Deus fala na palavra e acha que é tudo normal, que não dá nada. Só que essas maldições têm uma causa, né? A pessoa não consegue vencer na vida financeira, na vida profissional, vencer na saúde, né? E a Bíblia fala que existe o devorador. Então a causa é a infidelidade a Deus no dízimo, na oferta. Então leva para o lado financeiro, podemos levar também para o lado profissional. Quantas pessoas às vezes ela diz: eu não entendo, ninguém me dá emprego, ninguém me dá trabalho. E às vezes não é por causa que ela é infiel no dízimo, não é por causa que ela não ora, às vezes é por causa do trabalho que ela oferece. Ela não dá o seu melhor no trabalho, e aí acaba fechando as portas pela atitude dela. Então está escrito: não tem maldição sem causa. E se veio a maldição, pastor Leonardo, eu tenho que identificar a causa. Então podemos estar falhando em algum momento, em alguma situação na nossa vida, e nós devemos então nos consertar. Porque Jesus, meus irmãos, tem muita gente que confunde o amor de Jesus, né? O amor de Jesus não é aceitar tudo e concordar com tudo que é coisa errada. O amor de Jesus é aquele que ele amou, por exemplo, a mulher adúltera, e ele disse: mulher, eu não te condeno, mas vai e não peques mais, né? Então Jesus diz: vai e não peques mais. Então ele encontra aquele paralítico que ele curou, né? 38 anos, estava lá no tanque de Betesda, você já deve ter ouvido falar. Jesus diz: toma o teu leito, vai, né? Ele se levanta e é curado. Mas no outro dia Jesus encontra ele e diz: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então veja só, a causa dele estar naquela paralisia 38 anos era o pecado, e se ele voltasse aos mesmos pecados, iria acontecer algo pior. Não porque Jesus mandou, mas pela atitude dele. A causa não é Jesus querer o nosso mal. Jesus nos salvou, ele se fez maldição por nós. Se hoje nós recebemos o perdão e a quebra de toda e qualquer maldição, é porque ele se fez na cruz maldição por nós. Mas não significa que nós vamos continuar fazendo algo errado e que a maldição não virá, que os problemas não virão. Então depende de nós. Está escrito: assim a maldição sem causa não virá. Se existe a maldição, nós temos que identificar a causa. Às vezes aquele problema, aquela coisa que nunca se resolve, é uma maldição, e é necessário identificarmos a causa dela. Se tiver no nosso pecado, nós devemos então nos consertar, pedir perdão a Deus, mudar comportamento e crer no que Jesus fez por nós, porque o que ele fez por nós nos dá o direito de não sofrer a maldição. Por quê? Porque ele se fez maldição por nós, mas nós temos que nos arrepender. Eu peço perdão do meu pecado, do meu erro, me arrependo para não tornar a errar. Então a maldição é quebrada pelo sangue de Cristo, e eu tenho então acesso às bênçãos de Deus, né? Por isso Jesus, ele representa para nós a nossa salvação.
porque ele se fez maldição por nós. Ele é misericordioso e ele derrama a graça dele sobre nós. Misericórdia é ele se compadecer e nos perdoar os nossos pecados. E a graça de Jesus na nossa vida é nós recebermos aquilo que não merecemos, porque somos falhos, somos errôneos, mas mesmo assim ele derrama sobre nós a sua graça, o seu favor que nós não merecemos. Então é nisso que nós temos que confiar, né? Agora temos que identificar a causa da maldição. Antes de a gente orar, então a gente já identificou, já entendemos, né? A maldição sem causa não virá. Por que eu estou enfrentando essa maldição, esse problema, essa situação na minha vida? Para de ficar dizendo, eu nascia para isso. O culpado é o fulano, é o beltrano, é o ciclano. Meu irmão, minha irmã, quando Deus abençoa alguém, ninguém pode impedir a bênção. Então, a culpa da maldição não é dos outros. A culpa da maldição é nossa. A nossa atitude que trouxe a maldição, trouxe os problemas, né, o sofrimento. Então cabe a nós identificarmos a causa, nos consertarmos, cremos na misericórdia de Deus, no perdão e na graça de Jesus sobre a nossa vida. E aí nós vamos vencer toda e qualquer maldição em nome de Jesus. Aqui em Deuteronômio eu quero ler para você, então não esqueça, a maldição sem causa não vem. Se tem maldição, veio por uma causa. Algo causou esta maldição e normalmente as nossas próprias ações que nós às vezes não percebemos. É uma infidelidade a Deus, é uma desobediência, é uma atitude que está gerando esta maldição. Falta de orar, falta de santidade, falta de limpar o coração e assim por diante. Então aqui para a gente ver como é a culpa, podemos dizer assim, ou a causa da maldição é as nossas atitudes. Quer ver? Em Deuteronômio capítulo 11, no versículo 26, Deuteronômio 11, 26, diz assim, eis que hoje, olha só, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Você viu? Deus está dizendo aqui para nós que Ele coloca diante de nós dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição. Então quem toma a decisão de seguir o caminho somos nós. Não adianta eu seguir o caminho da maldição e ficar culpando o meio mundo e dizer que Deus tem que resolver, porque eu escolhi o caminho da desobediência, da maldição. Olha o que diz aqui, 27. A bênção, o caminho da bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Então, o caminho da bênção é quando eu escuto e, claro, pratico a voz de Deus, os mandamentos, as orientações de Jesus. Quando eu escuto e aplico na minha vida, é um caminho que vai me levar à bênção, que vai me levar às bênçãos de Deus sobre todas as áreas da minha vida. Agora no versículo 28 diz assim, Deuteronômio 11, 28. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então olha só, está dizendo aqui que é dois caminhos que nós escolhemos: o caminho da bênção ou o caminho da maldição. A decisão, meus irmãos, é nossa. Então eu não posso culpar
a igreja, o pastor, a minha família, o homem, né? A mulher, o filho, culpar o meu passado. Eu não posso culpar até o diabo, tem gente que culpa, né? Sendo que Jesus diz que nos deu poder para pisarmos em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada nos causará dano. Então nem o inferno inteiro poderá impedir a bênção de Deus de se cumprir na tua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Nada pode impedir a bênção de Deus na tua vida, nada, se você escolher o caminho da bênção. O caminho da bênção é ouvir a voz de Deus e aplicar os mandamentos, a obediência a Deus na tua vida. Tem muitas pessoas que dizem: não, pastor, mas eu amo Deus, Deus para mim é tudo, pastor Leonardo. Lembra que Jesus disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, quem não me ama não guarda. Quem ama e guarda, bênção; quem não ama e não guarda, maldição. É dois caminhos e a decisão é nossa, é minha, é sua. Cada um de nós temos aí a decisão, né, para guiar a nossa vida no caminho que nós queremos, se é a bênção ou a maldição. Bênção se eu ouvir a voz de Deus, maldição se eu não ouvir a voz do Senhor. Toma cuidado, porque a nossa maior guerra é contra a carne, é contra o orgulho humano, contra a vaidade, contra as ciladas que o inimigo cria por aí, porque tem muita gente dentro de igreja, dentro de religião, sem ouvir a voz de Deus e dizendo que é o ungido do Senhor, que Deus está com ele. Só que não existe, meu irmão. Se eu não estou ouvindo a palavra, a voz de Deus, Deus não estará comigo, a bênção dele não estará na minha vida. Então é importantíssimo ouvir e praticar as palavras de Jesus, e assim nosso caminho será de bênçãos sobre bênçãos, em nome de Jesus. Então escolha. A palavra diz: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, meu irmão, que caminho que você quer para a tua vida. Caminho da bênção ou da maldição? Bênção, ouve a voz de Deus, busca perdão, busca melhora, crescimento. Maldição, preguiça, erros em cima de erros, sem se consertar nunca, e assim por diante. Esse é o caminho que trará maldição. Então vamos juntos seguir o caminho da bênção de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Que Deus abençoe a vida de todos. Pai, nós queremos neste momento unir a nossa fé e decidir, Senhor, seguir o caminho da bênção. O Senhor diz que a maldição sem causa não virá. Então, se estamos enfrentando um problema que nunca se resolve, uma maldição na nossa vida, Pai, é devido a um erro nosso, é devido a um pecado que cometemos, uma falha, e por isso nós iniciamos essa oração pedindo perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pois nós cremos que o teu sangue, Jesus, ele nos lava de todo pecado. Nós cremos que a tua misericórdia é derramada sobre nós quando há arrependimento, quando há decisão de mudança, Pai, de obediência e fidelidade à tua palavra. E é isso que nós decidimos. Queremos ouvir e obedecer a tua voz, e te pedimos a misericórdia sobre as nossas vidas. Lava a nossa vida, perdoa e traga, Pai, sobre nós a tua graça, o teu favor,
a tua bênção que nós não merecemos, mas porque o Senhor morreu naquela cruz, quebrou toda a maldição, hoje nós temos acesso. Todo aquele que crê no teu nome tem acesso ao perdão e à graça e às bênçãos do Senhor. E eu oro junto com esta pessoa, Pai, contra toda cegueira espiritual, contra toda a armadilha do diabo que tenta nos impedir de ouvir e obedecer a tua voz, todo engano, toda até mesmo carnalidade, vaidade, pensamentos de preguiça, de desânimo, para ouvir e obedecer a tua voz, que individualmente cada um de nós possamos seguir a tua vontade, Senhor, fazendo o que te agrada. Então que todo o mal, todas as trevas, todo o domínio da carne, cegueira, orgulho, vaidade, todas as trevas que nos cercam, no nome poderoso de Jesus, que saia da nossa vida, que saia da nossa mente, que toda maldição seja quebrada em nome de Jesus. No nome poderoso de Jesus, eu desfaço toda praga, toda maldição, tudo que possa ter sido enviado contra essa pessoa, em nome de Jesus é desfeito. Se até hoje ela estava debaixo de maldição, a partir de agora é quebrada essa maldição, e que vai embora toda maldição na saúde, nas finanças, na família, em nome de Jesus, na alma dessa pessoa, toda perturbação vai embora, saia em nome de Jesus. Pai, foi o Senhor que disse: em meu nome expulsarão todo mal. E juntos agora nós expulsamos toda maldição, todo mal da nossa vida, dos nossos caminhos. Vai embora em nome de Jesus, e que venha sobre nós, Pai, a tua graça, o teu favor, a tua presença, Senhor Jesus. Alcança agora cada irmão, cada irmã que está assistindo agora este momento de oração, de palavra, e essa pessoa que decidiu seguir a tua voz, seguir a tua palavra, o caminho da bênção. Que a tua bênção venha sobre ela, o teu Espírito sobre o seu coração, trazendo vida, trazendo paz. Que a tua bênção venha sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua família, venha sobre a sua vida financeira, a prosperidade, venha sobre a sua saúde, a cura, Pai. Venha sobre ela a tua graça, as tuas bênçãos. É o que nós juntos aqui te pedimos e cremos em o nome de Jesus Cristo. Juntos nós concordamos aqui na terra a bênção do Senhor e a quebra de toda maldição em nome de Jesus. Concordamos a bênção e desligamos a maldição em nome de Jesus. E você que crê que a bênção de Deus está na tua vida, diga amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos aí. Um abraço aos aniversariantes deste mês de outubro, né? Pastora Juliana, a irmã Ana, né? Do irmão Valdomiro de Santo Antônio, o irmão Valdeni, o irmão Odi também, que fez aniversário este mês. Um abraço a todos os aniversariantes. E você sabe que a gente pode até às vezes esquecer um ou outro, né? Porque pastor é ser humano, não é um computador. Mas eu felicito todos os aniversariantes deste mês aí. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Lembrando que na quarta-feira em Osório nós estamos fazendo uma campanha pela família, orando para Deus abrir os olhos dos nossos familiares. E essa campanha eu estarei fazendo também nas nossas igrejas da Ilha da Pintada e em Eldorado do Sul. Vou estar entregando uma representação, né, de fé, que é um pãozinho, né, que Jesus abençoou e deu a 2 discípulos no final de Lucas, no caminho de Emaús.
Jesus abençoou o pão, partiu ali, deu para os discípulos, e a Bíblia diz que até aquele momento eles não enxergavam que era Jesus, não enxergavam. Quando eles comeram o pão, participaram ali com Jesus, abriu os olhos deles e eles enxergaram que era Jesus. E é nessa fé que nós vamos orar para que a nossa família enxergue Jesus, venha se voltar para Deus, né? Então na quarta-feira é em Osório, 3 da tarde, 7h30 da noite, e nós vamos fazer essa campanha no domingo, 3 horas da tarde, na Ilha da Pintada, e às 18 horas em Eldorado do Sul. Cultos normais de domingo, busca do Espírito Santo, palavra de Deus, e em especial nas nossas igrejas da Ilha de Eldorado estaremos fazendo a campanha, e em Osório é na quarta-feira essa campanha. Tá bom, pessoal? Muito bom estar com vocês nessa sexta-feira. Que Deus abençoe a sua vida e vamos juntos pelo caminho da bênção. Não esqueça, se tem maldição, tem causa. Identifica a causa, muda comportamento, recebe o perdão de Deus e siga pelo caminho da bênção, que é o que Ele tem para nós. Tá bom? Deus abençoe, um forte abraço em todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.